Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Mar. Meu nome é Thaís, sou a criadora e idealizadora da escola. E estou aqui para começar a compartilhar com vocês uma proposta, né, de reflexão coletiva, de troca, onde eu espero assim, que vocês contribuam colocando nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o tema, se isso já aconteceu com vocês, se vocês percebem algo nesse sentido, né? Então, qual é a proposta? Quem já me conhece sabe que eu também sou taróloga. E a minha ideia aqui não é fazer uma leitura de tarô, pelo menos não nessa proposta, nesse formato de vídeo. A minha ideia é pegar uma carta. Eu gosto muito do tarô Osho Zen, porque as cartas vêm com nomes diferentes, né? E a carta que foi sorteada hoje, e o sorteio da carta, eu coloco lá no Instagram, em formato de reels, para não acharem que foi, como é que se diz, manipulado, né? Ah, eu quero falar sobre esse tema, então eu vou escolher essa carta. Não. Eu peguei a carta que veio e agora fiz as associações, né, que vieram para mim, e agora estou compartilhando com vocês o que veio. E aí seria legal a gente criar esse ambiente, né, essa egrégora de troca construtiva. Embora algumas coisas aqui possam não fazer sentido para você, você possa não concordar ou não pensar igual, perfeito. Pode colocar a sua opinião, mas inclusive a carta fala sobre isso, né? De que forma a gente coloca a nossa opinião quando alguém discorda daquilo que a gente acredita, né? Eu vejo às vezes, graças a Deus comigo nunca aconteceu. Aconteceu uma vez quando eu comecei o canal de tarô, que era o outro canal, Oceano Místico, e eu lembro que teve um comentário muito grosseiro, a pessoa nunca me viu na vida, baseada num vídeo. Ela disse que eu era completamente incoerente, que isso e aquilo. E foi muito interessante que a primeira lida que eu dei naquele comentário, aquilo me doeu, me senti ofendida e tudo mais. Depois eu refleti e falei, peraí. Primeiro, né, vamos lá, vamos refletir. Primeiro, ela não te conhece, ela viu um vídeo. Segundo, você, Thaís, sabe qual foi a intenção ao gravar esse vídeo? Sei, eu queria ajudar as pessoas. Ok. A sua intenção tá clara para você. Você não teve a intenção de iludir ninguém, de magoar ninguém. Então, tá claro para você que era a melhor das intenções. Como a pessoa interpretou isso, tem mais a ver com ela do que com você. Então, é muito interessante que quando a gente se percebe num ponto de alinhamento interno, ou seja, por uma série de fatores, principalmente interiores, a gente se sente bem e tranquilo, em paz, dificilmente alguma coisa que vem de fora, ou seja, alguma palavra de alguém, alguma opinião, algum acontecimento, dificilmente vai fazer com que a gente dispare uma agressão, uma resposta reativa, não muito amigável, dificilmente. Quando a gente está alinhado, a gente tem muito mais capacidade de compreensão das projeções, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, esse lance está escorregando, se eu sou uma pessoa que já sofreu muita coisa na vida, sofria bullying quando criança, não recebeu todo o amor que gostaria dos pais, enfim, N coisas. Não estou dizendo que é o meu caso, estou dizendo assim, exemplo, né, hipotético. A pessoa já sofreu uma série de dificuldades e injustiças na vida, vamos supor. Geralmente o que acontece é que ela cria uma camada, uma armadura, e aí vamos falar da carta que foi sorteada, que é a carta luta, a luta. Se vocês observarem a imagem da carta, né, vamos ver se vocês conseguem perceber o olhar, né, do personagem aqui. E uma coisa muito interessante que chama a atenção é a armadura dele. Olha essa armadura, como ela é grosseira, como ela é pontiaguda. Olha as mãos dele como estão cerradas. Olha a imagem que se forma no fundo, né, em fumaça. Né, duas pessoas brigando por um castelo. Né? E se a gente parar para pensar, a gente provavelmente hoje não briga por castelos.
mas a gente se comporta assim em algumas situações, né? Essa armadura não necessariamente é uma armadura visível. Quantas vezes a gente está se sentindo com medo, quantas vezes a gente está se sentindo vulnerável e a gente veste uma armadura de autoconfiança, até mesmo de orgulho, vaidade, às vezes de agressividade, para não deixar transparecer a nossa fragilidade, né? Quantas vezes a gente tem vontade de chorar e não faz isso porque, estão vendo. Essas armaduras podem, que para algumas vertentes da psicologia, podem ser chamadas de couraças, né? Elas ficam, às vezes, tanto tempo na gente, ou seja, a gente fica tanto tempo usando aquela armadura que a gente acaba esquecendo o que tem debaixo dela e não consegue se libertar dela, né? Então, às vezes, a gente tem uma couraça que impede a gente de expressar a nossa verdade, de falar o que a gente realmente acredita. E a gente passa tanto tempo reproduzindo o que os outros dizem e pensam que a gente chega um momento que não sabe nem mais o que a gente pensa, né? Então, essa carta me fez lembrar deste livro aqui. Esse livro é maravilhoso, eu super indico. Cavaleiro Preso na Armadura. E eu vou ler para vocês alguns pequenos trechos, só para vocês entenderem por que eu lembrei desse livro quando eu vi essa carta. O cavaleiro mais corajoso do reino. Um homem sempre pronto para qualquer batalha, disposto a defender sua honra e prestar ajuda a quem precise. Sua armadura, lustrosa e imponente, era a única imagem que todos enxergavam nele, até mesmo sua mulher e filho. O cavaleiro preso na armadura retrata a dificuldade que muitas vezes temos em nos mostrar exatamente como somos, em baixar nossa guarda e revelar nosso rosto. O homem desta fábula acaba, sem querer, se distanciando das pessoas que ama e perdendo sua verdadeira identidade. Porque nesse livro aqui, ele acaba não tirando a armadura nem mesmo para dormir. Ele dorme com a armadura. Toma café com a armadura. E a armadura é muito interessante. Nesse livro, a armadura começa a dificultar ele de ouvir as pessoas, de ver as pessoas. Chega um momento que ele não consegue tirar a armadura mais. E aí que começa a jornada, né? Como ele vai fazer para tirar essa armadura? Ele vai precisar passar por alguns processos, né? Cadê? Aí ele vai em busca de autoconhecimento, buscando a sua verdadeira face e tudo mais. Aí eu abri o acaso para ver o que vinha, e aí caiu nessa página aqui que tem um trecho que eu vou ler para vocês rapidinho, que faz relação com o que está dito no texto dessa carta, né? E que aí a gente pode parar para refletir também em que momento da nossa vida ou em quais situações a gente se comporta daquele jeitinho ali. Quais são as circunstâncias que a gente percebe que coloca uma armadura? Eu percebo que eu coloco muito quando eu tenho que me expor em grupos, em convívios sociais, né? Assim, eu chego num lugar que eu não conheço praticamente ninguém, eu percebo que eu fico muito na defensiva e eu aciono o meu modo de defesa, que é começar a ficar hiper alerta como as pessoas se comportam, o que elas falam e tudo mais, para eu conseguir entender o que elas precisam, do que elas gostam, para eu não ser repelida, né? No meu passado, por exemplo, eu tive muita dificuldade em fazer amizades, eu tive muita dificuldade em ser autêntica, porque todas as vezes que eu conseguia ser, eu sofri algum tipo de represália, de bullying, até mesmo às vezes agressão. Então, é óbvio que eu interiorizei que ser quem eu era não era seguro. Não era seguro nem bem-vindo. Então, é muito natural que hoje, quando eu tenho que me colocar diante de situações de troca social, isso venha de um lugar mais de proteção e não tanto de entrega. É um lugar que é difícil para mim, né? Eu me entregar.
Então, me entregar de forma autêntica, porque eu até consigo me relacionar com as pessoas de forma educada e tudo mais. Mas não é de forma verdadeira 100% nesse lugar, sabe? Eu percebo que eu me protejo muito, me protejo porque eu tenho medo de sofrer, né? Em relacionamento amoroso também. Eu já fui traída numa relação passada. Então é óbvio que todas as relações que vieram depois, eu tinha um medo de viver aquilo de novo. E aí, quando você tem medo, o que você faz? Você se arma. Quando você tem medo, ou você foge, e aí você nunca mais se relaciona com ninguém para não correr o risco de viver aquilo de novo, ou quando você se relaciona, você já vai armado, qualquer movimento assim, diferente que a pessoa faça, você já acha que é aquilo ali e já vai com 50 armas na mão, né? Então, foi todo um processo de tirar a armadura e me disponibilizar de corpo e alma, né, para viver um relacionamento sem projetar o passado no presente. E é um trabalho constante, que não termina, né? Porque a gente acha que resolve, daqui a pouco tem o nível 3 da parada. Aí você tem que trabalhar mais um pouco para conseguir avançar e avançar e avançar. Para cada vez menos aquilo ter poder sobre você, né? Então, vou ler o trecho aqui que fala: o cavaleiro falando pro mago, né? Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque eu tinha medo. E não é verdade? Respondeu o mago. Não, eu a vesti para me proteger quando eu ia para a batalha. E você tinha medo que fosse gravemente ferido ou morto, respondeu o mago. E não é disso que todo mundo tem medo? Ou seja, não é disso que todo mundo tem medo, de ser gravemente ferido ou morto? Por isso que a gente vive tão assim, a flor da pele, às vezes, tão reativo, tão agressivo. Qualquer opinião diferente, você já se sente ofendido. Qualquer pensamento que diverge do seu é como se ameaçasse a sua existência, ameaçasse as suas ideias, ameaçasse o seu jeito de ser, né? E, na verdade, isso é o ego. O ego menos desenvolvido, né? Ele que tá ali querendo se proteger a todo custo, ter razão a todo custo, agradar a todo custo, né? Pertencer a todo custo. E essa coisa aí faz a gente chegar onde a gente está hoje, né? As pessoas cada vez mais com dificuldade de conviver com a diferença, quem pensa diferente, as pessoas cada vez mais perdendo a capacidade de ouvir, de ver as coisas de forma mais profunda, porque no livro tem isso, ele fica tanto tempo com a armadura que com o tempo ele começa a ter dificuldade de ouvir o que está acontecendo fora e de enxergar, né, as pessoas. Então, e machuca as pessoas também, isso é muito interessante. A armadura vai ficando tão rígida no corpo dele, ele vai ficando tão sem flexibilidade, que com o tempo ele começa a machucar as pessoas sem querer, né, sem querer. Então, vamos trazendo isso para nossa vida, assim. Quando você se percebe nesse lugar, eu percebo que eu percebo que comigo é muito também no lugar de tipo assim, quer ver eu ficar completamente agressiva e reativa? Falei algo, fui mal interpretada sobre o que eu falei, ou seja, o meu ego viu que tem alguém apontando o que eu falei como se fosse algo errado ou diferente, então, ou seja, eu me sinto injustiçada. O sentimento é injustiça. E ao invés de ser uma conversa entre eu e a pessoa que pensou diferente, interpretou diferente, não. Aquilo vira um coletivo, ou seja, tô eu ali sendo exposta para um grupo e as pessoas do grupo, a maioria, tá concordando com quem pensa diferente, então, de mim. Então, assim, exemplo, eu falo uma coisa e alguém fala, ah, engraçado, você sempre foi tão... Eu lembro de uma vez, vou dar um exemplo prático. Eu lembro de uma vez que eu tava com a namorada do meu cunhado. E aí eu tive uma crise de ciúme, mas assim, a crise de ciúme assim, eu fiz uma brincadeira com meu namorado. Falei assim, caramba, você tá toda hora olhando pra lá, não sei o que. E tinha uma moça de biquíni, muito pequenininha, tipo, era impossível não olhar. Eu olhei, sabe? Mas aí eu fiz essa coisa, esse comentário com meu namorado, eu e ele. E aí naquele momento, ele também tem as questões, né? Aí ele pegou e falou assim,
Aí ele falou, não, mas amor, não tô fazendo nada, não sei o que, não sei o que lá. Ele ficou meio reativo também, naquele momento. E aí, eles estavam ouvindo o bafafá, e aí ela perguntou o que que foi que aconteceu. Aí ele explicou do jeito dele, né? A versão dele da história. E aí ela riu e falou assim, ué, você é tão espiritualizada, como assim Você é tão espiritualizada, como assim você tá se importando com isso? E aí eu me senti, eu ali, e as três pessoas me colocando, como se estivesse me colocando contra a parede, sabe? Então naquele momento específico, eu parecia um bicho enjaulado, encurralado. Era assim, a reação mesmo. Eu sei que eu percebi meus olhos arregalados, eu fico logo assim. E aí, a capacidade de comunicar é completamente interferida. Tipo, eu falo, mas gaguejo, perco o senso sabe assim, de início, meio e fim de frase. Por quê? Eu fico em estado de ataque. Eu fico completamente revoltada com aquilo. E aí, a minha mente e meu coração não comunicam. Fica uma coisa caótica. Então, as palavras se perdem, o gaguejo e tudo. Então, eu lembro que eu tive muita dificuldade de falar, mas eu falei com um choro na garganta aqui. Eu falei assim, e o que que tem a ver uma coisa com a outra? Não foi uma conversa para eu mostrar para ela o meu ponto, foi uma conversa, eu preciso defender o meu lugar. Não foi uma conversa de tipo, vem por aqui que eu vou te dizer por que que não tem a ver. Uma coisa não exclui a outra. Não, não foi venha comigo. Foi tipo assim, quem você pensa que é para fazer esse tipo de comentário sobre mim e me expor desse jeito? Né? Foi desse lugar. Então eu fui falando como se eu fosse dona da razão. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso muito bem gostar de espiritualidade, querer evoluir, querer crescer e ainda assim ser um ser humano e errar e ter sentimentos que são sentimentos contrastantes com o que eu acredito e aonde eu quero chegar. Ué, eu reconheço isso. Eu reconheço que não é legal eu sentir ciúme, mas eu ainda sinto. E aí? Foi desse ponto que eu parti, sabe? Não foi de um lugar, vamos trocar uma ideia sobre, sabe? E eu fiquei com tanta raiva naquele momento que a minha reação depois disso foi, eu precisei deitar, fechar o olho e respirar. Porque eu tava com vontade de apertar pescoço, sabe? Assim, foi uma coisa que veio desse lugar. Eu me senti atacada, me senti vulnerável, exposta, injustiçada e com medo, e a partir disso eu tive uma reação. Eu não agi, eu reagi, né? E uma reação de defesa. Defesa, eu quis defender e quis atacar ela, tipo assim, você tá muito louca de falar isso, né? Então, é muito interessante perceber que esses ataques principalmente de raiva, sabe, de agressão, de ódio, de quando você fala uma coisa pra pessoa desse lugar, vem desse lugar de dor. Se você for tirando as camadinhas, você vai chegar no medo de sofrer, medo de doer. Tem provavelmente ali uma ferida aberta que a pessoa está tentando proteger. Só que, inclusive, falam isso no texto da carta. Quando você tenta se proteger essa ferida que está aberta, colocando uma armadura, você impede que ela se cure, né? Então, a dor nunca termina, né? Fica ali aquela ferida aberta para sempre, você não vive. Porque a armadura, ela te protege de sofrer golpes, mas ela também te impede de sentir a vida. Ele tinha dificuldade para comer, ele tinha dificuldade de sentir o vento, de ver a cor do céu. Tudo era limitado por causa daquela armadura, né? Então, foi muito interessante. E aí vem o ponto aqui que eu quero falar também, né? Quando o cavaleiro pergunta, não é disso que todo mundo tem medo, né? De ser gravemente ferido ou morto? E aí o mago responde, quem foi que disse que você tinha que batalhar? E o cavaleiro diz, eu tinha que provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Ué, se você realmente era bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso?
cavaleiro desistiu de pensar sobre isso, seguindo o hábito de fugir das coisas e se entregou ao sono. E aí é um outro ponto interessante, né? A gente fica muito acostumado com as armaduras, a gente quer provar para as pessoas que estão à nossa volta, provar para a sociedade que a gente é isso, isso e aquilo, né? E quando a gente é questionado, seja por um vídeo, seja por uma outra pessoa, seja por um terapeuta, às vezes a nossa a nossa reação sobre isso, sobre esse questionamento mais profundo, é de fugir. Aí você fala, não vem, começa com esse papinho não, não vem com esse papo de espiritualidade, positividade tóxica. Não tô dizendo que não exista, sabe? Existe tudo nesse mundo. Mas a gente não pode relativizar o tempo todo tudo e generalizar o tempo todo tudo, sabe? Então, existe esse lado do gratiluz e tudo mais, mas existe realmente o lado de tipo assim, cara, por que você não se aprofunda nisso? Do que eu tô com tanto medo? Né? Eu tô tentando me proteger tanto de quê? Por muito tempo eu tive dificuldade de vir aqui e gravar um vídeo, gente. E eu gravava o vídeo há muito tempo já com tarô. Qual era a questão? Medo de julgamento. Medo de julgamento. E aí eu tava criando 1.500 justificativas e problemas e tudo mais para não vir fazer. E outra, o fato de eu não conseguir gravar e querer muito, quando eu via alguém fazendo um vídeo no YouTube que eu julgava aquele conteúdo não tão relevante ou não tão bom assim, eu falava, cara, isso é muito injusto. A pessoa tá falando qualquer coisa ali e tá com não sei quantas mil visualizações. Aí se eu for gravar um vídeo, aí vem a comparação. Aí você já acha que o outro não merece as visualizações que ele tem, porque você julga que o que ele tá dizendo não é relevante. É bobo, não é profundo. E quem disse que tem que ser profundo o tempo todo? E quem disse que o fato dele ter aquelas visualizações todas, o seu trabalho seja pior? Não. Só que é isso. Como eu estava frustrada de não conseguir fazer o que eu queria, porque tinha 1.500 julgamentos na minha cabeça, a armadura me impedia de falar, de verbalizar, de colocar meu ponto por medo de ser julgada. Quando eu vi alguém fazendo, é óbvio que isso mexe com a minha questão interna. É óbvio. A minha sorte, assim, que eu digo, a coisa boa disso tudo é que eu não sou a pessoa que fica frustrada, revoltada com o outro tá conseguindo fazer o que eu não consigo. E eu não sou aquela que vai botar um comentário, conteúdo idiota, esse conteúdo aí, não sei o quê. Porque tem as pessoas que fazem, e tudo bem que é o problema delas também, é a vida delas, o nível que elas conseguem fazer é aquele ali, por enquanto. Mas eu não verbalizava a minha frustração, mas eu também não estava trabalhando em mim, não estava tirando a minha armadura, eu estava ali vestindo a minha armadura e justificando. Lá, tá vendo? Eu não quero passar por um papel desse, de fazer um negócio bobo desse. E aí, por medo de fazer o bobo, por medo de fazer algo que não seja relevante, eu não fazia nada. E isso também não foi legal para mim. A gente veio para esse mundo para compartilhar, para trocar, para semear, para conviver, coexistir. A gente tem uma dificuldade de imaginar as coisas coexistindo. Ou é a minha opinião, ou é a do outro. Ou é A, ou é B. Ou é sim, ou é não. Entre esses opostos, tem tantas nuances, sabe? Dá para ser uma parte disso com uma parte daquilo e criar uma terceira coisa. Mas é isso, para chegar nesse lugar de coexistir, de saber compreender de onde o outro parte, que pode estar doendo lá também, por isso que ele está reagindo assim, que não é tudo sobre a gente, né? Às vezes uma pessoa não me responde um bom dia, eu já acho assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a pessoa não ficou chateada com alguma coisa? Já trago para mim. E não é, às vezes é a pessoa que está passando por uma questão na vida dela, sabe? E quando você tá nesse lugar, que foi o início do vídeo, nesse lugar de alinhamento, fica mais fácil você compreender que não é tudo sobre você. Fica mais fácil você ver o outro de verdade, porque você não tá vendo com a armadura, você tá vendo sem a armadura. Você escuta melhor,
você vê melhor, você sente mais as coisas, né? E aí, a contrapartida de sentir mais as coisas, sentir mais amor... Ih, caiu o lenço. De sentir mais amor, de sentir o vento, de sentir, de perceber as coisas, também tem o lado de sentir mais medo, de sentir mais insegurança. Você tem os dois lados. E eu não sei se a tela tá ficando muito escura para vocês também. Para mim tá. E outro dia eu tava vendo um vídeo sobre terapia corporal, que o cara falava sobre as couraças e tudo mais. E eu achei muito interessante que ele foi fazer uma aula sobre... Era sobre o medo, a tristeza e a raiva, né? Ele falou sobre esses 3 sentimentos e como isso aparece no corpo, o lado positivo de cada coisa, de cada sentimento desse, e como você pode regular para isso ter passagem, para você não ficar reprimindo esse sentimento dentro de você. E aí, uma coisa interessante que ele falou se você sente a tristeza, dá passagem para essa tristeza chegar, se expressar e tudo mais. Aí depois vai vir, provavelmente, um momento de medo. Aí você dá passagem pro medo. Porque um ajuda o outro a acontecer. Então, a raiva, ela tem aquela coisa toda da agressividade, mas ela ativa o corpo. Com a raiva, você parte, você avança, você vai, né? Então, a raiva, o lado positivo da raiva é te colocar para agir, né? Ela te dá coragem para ativar e ir para a vida. Então, tudo tem um contraponto, sabe? E aí ele vai falando, se você sente a tristeza da passagem, o medo da passagem, a raiva da passagem, o que acontece é a alegria. Porque a alegria não tem a ver com, ganhei um presente. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com a sensação de fluidez. Os sentimentos estão chegando e eles estão fluindo, eles estão tendo passagem para acontecer. Então, você sentiu uma coisa, deu passagem, sentiu que deu passagem, essa sensação de fluir é o que te traz a sensação de alegria, de plenitude. Sabe? O Instagram... não sei se podia falar, mas... Enfim, falei. Dane-se. O Instagram é uma rede social ali que todo mundo tá sempre postando a coisa boa, né? Postando o bonito, postando o que dá certo, postando a viagem que tá fazendo. Ninguém posta um problema, dificilmente, né? E quando posta, tenta fazer de uma forma mais bonitinha possível. Eu tava pensando sobre segunda-feira dessa semana, eu passei por um momento bem complicado na minha vida. Fui invadida por esse lugar, né? Limite, essa zona limite. Tipo, eu tava tão na armadura que eu não tava conseguindo viver plenamente, eu não tava me expressando, eu não tava conseguindo compartilhar meu potencial, sabe? Porque era muito medo, muito medo, muito medo. Só que eu acho que a gente também se protege desse sentir, né? O medo vem, ele quer comunicar alguma coisa para você atravessar e continuar a sua vida. Se você fica com medo de sentir o medo, você não quer sentir medo, você não quer sentir ansiedade, você não quer sentir a tristeza, se você está o tempo todo tentando fugir disso, chega uma hora que você sucumbe, você não consegue continuar daquele, você tem que ter uma crise, aí vem a crise. As crises, elas são para você superar, para você conseguir atravessar. A vida foi te convidando gentilmente. Vem, você, não vou. Assim eu não quero. Desse jeito eu não faço. E não vou falar, não vou gravar, não vou fazer. E aí ela fala, tá, então você vai vir desse jeito aqui. Aí ela te dá uma sacudidona que você não tem pra onde correr, a não ser deixar aquilo vir, sentir aquilo ali. Aí sim, ela volta com a generosidade dela. E aí você compreende que aquilo queria te dizer alguma coisa importante para você continuar a sua jornada, né? E a gente gasta uma energia absurda para não sentir essa vulnerabilidade, para não sentir esse medo, para não sentir todas as coisas que a gente julga ruim. Raiva, medo, tristeza, solidão, né? As pessoas aqui que estão me assistindo, vocês têm quanto tempo de silêncio no dia ou na semana de vocês? Silêncio absoluto.
sem podcast, sem música, silêncio. Puf. 5 minutos de silêncio. Eu e eu aqui. Quanto que tem? É fácil? Te incomoda? Como é que é isso? Né? Esse livro aqui tem uma passagem que é o Castelo do Silêncio, que é uma das etapas para ele conseguir tirar a armadura. Né? E nesse castelo ele teve que entrar sozinho. Então, esse vídeo aqui, a ideia é trazer sempre uma carta e trazer essas reflexões, mas não é para eu ficar falando aqui, assim, você achar, ótimo, reflita, coloca na sua vida aí como é que você, quando você se percebe reativo, que você percebe que você está o tempo todo tentando defender o seu ponto. Às vezes a gente chega num lugar que eu digo assim, da vida, que a gente escuta o outro assim, ó. Pois é. Você estava esperando, você não estava ouvindo. Você estava esperando ele acabar de falar para você dizer o que você acha, para você dar a sua opinião, né? E essa dificuldade de ouvir, ela compromete muito a sua capacidade de compreender e aprofundar, de conectar, de conviver. Porque se você não escuta nada que vem de fora, nada diferente, você não consegue com certeza se escutar. Sabe? Então, é desse lugar assim que eu queria trazer reflexão. Como que a gente também se relaciona com a vida, né? Se a gente luta com a vida, exemplo, aconteceu uma coisa com você, sei lá, seu namorado terminou contigo. Como você lida com isso? Foi um acontecimento externo. Em que sentido externo? Foi uma decisão dele. Ele não quer mais e pronto. Você vai dizer A, B, C e D, mas ele continua não querendo. E aí, o que você faz? Você luta com a vida no sentido de querer o tempo todo, a qualquer custo, trazer ele de volta? Ou você aceita e dança com a vida e vê o que vem por aí? Já que esse ciclo se encerrou, o que mais? O que eu posso aprender com isso? Né? Por exemplo, esse lance que aconteceu com a namorada do meu cunhado, eu não saí dali e pronto, eu refleti sobre, eu falei, cara, nesse lugar aqui, eu tava querendo ter razão. Naquele lugar ali, eu percebi que ela também teve uma projeção. Então, eu fui refletindo como eu posso, nas próximas trocas, nessas situações que eu me sinto mais acuada, como eu posso fazer diferente. Como que eu posso fazer diferente? É se questionar. Talvez você não tenha a resposta, mas você pelo menos abriu uma porta para receber essa resposta, para ela chegar até você. Porque se a gente parte de um princípio que eu sei tudo, de que eu tenho a razão, de que a minha forma de pensar é a melhor e a mais certa, a gente não consegue abrir os horizontes, a gente não consegue ampliar, a gente não consegue ver para além do nosso mundinho, sabe? Então, é isso. Essa mão fechada, né? O fechado é diferente do abrir, do aceitar, do se entregar, do permitir, do receber, né? Fechada, tenso, né? O corpo mostra muito, né? As costas, os ombros aqui, sobrecarga, medo, que aí quando a gente tá com medo, não é tão enfático assim, mas quando a gente tá com medo de alguma coisa, provavelmente a gente vai sentir mais a cervical. Porque é uma tendência instintiva, inconsciente, de você tensionar para proteger a sua área sensível. Então, quando eu percebo que eu tô com muita dor aqui, eu sei que eu tô agindo, indo para a vida com muito medo. Eu tô com muito medo de quê? Aí é a reflexão. Aí é voltar para dentro para entender esse medo do quê? Medo de ser julgada, de ser rejeitada, medo de sofrer alguma coisa. Medo de quê? Né? Então, é isso. Eu vou ler aqui rapidinho o trecho que eu peguei do livrinho, né, do tarô. Um temperamento explosivo ou a raiva reprimida escondem com frequência um profundo sentimento de dor. Achamos que espantando os outros para longe, poderemos evitar serem machucados ainda mais.
Acontece o inverso. Ao cobrir nossas feridas com armaduras, estamos impedindo que elas sejam curadas. Ao agredir os outros, impedimos a nós mesmos de receber o amor e o alimento afetivo de que precisamos, né? Então, quando a gente fica nessa postura muito... Sabe aquelas pessoas que são muito... É difícil de conviver porque elas são muito reativas, reclamam o tempo todo, estão sempre querendo... Parece que elas estão sempre querendo cavar uma confusão, fazendo um comentário meio ácido, sabe? Muita dor ali, muita dor. Mas acontece que se você tá todo lascado também, cheio de dor, querendo se proteger, o que vai acontecer? Choque de monstro, né? Cada um rosnando e latindo para ter a sua própria razão, defender seu próprio ponto e ninguém mais vê ninguém. Olha o mundo como é que tá aí, com as pessoas que pensam diferente. As questões de guerras. Isso aí já é numa escala maior, porque aí quem tá no poder tem uma mentalidade assim. Quer mais poder, se sente ameaçado, vulnerável, não quer, e aí se arma, e aí ataca, e aí luta. Sem falar das nuances, né? Que aí a gente tem a questão da venda dos armamentos, também é um comércio, enfim. Nuances à parte. A gente vai vendo que essa dificuldade de conviver com o diferente está muito relacionado com a nossa dificuldade de tirar essas armaduras de proteção, porque a gente também sofre. A gente também sente dor e a gente não quer olhar para isso, a gente não quer sentir isso, né? Então, o meu convite aqui com esse vídeo é a reflexão e a troca. Então, eu adoraria saber o ponto de vocês, o que vocês acham, como vocês se sentem, sempre com um caráter de construção, sabe? Aqui para ser um lugar de troca, mas uma troca afetiva, não destrutiva, não raivosa, sabe? Com muito respeito para quem está assistindo, por mim, que estou aqui fazendo, por você também, né? Para que a gente possa construir sempre algo maior. O ano novo astrológico começa hoje, dia 20, né? 20 de março. E a gente está no ano de Júpiter, que fala de expansão, crescimento, sonhos. Então, que seja um lugar para isso, para a gente conseguir ter recursos, ferramentas para expandir e conquistar os nossos sonhos, tá? É isso que eu desejo. Um beijo e até a próxima.